Bom dia, e como é que está? Tudo bom? Graças a Deus aqui tudo bem, na paz de Deus. Hoje são dia 15 de agosto de 2026 e estamos falando, estamos no livro do Ezequiel, capítulo 38, e são somente 48 capítulos, então 10 mais capítulos a respeito das profecias de Deus para conosco para sabermos o final do tempo. Então, gente, vamos orar e vamos estudar a Bíblia, porque só a palavra de Deus é que salva, gente. Não são as minhas palavras, as suas palavras, mas as palavras de Deus. Só Ele que pode salvar a gente pelo poder do Espírito Santo para converter esses corações de pedra e fazer os nossos corações virar coração de carne, coração espiritual. Porque coração de pedra não entra nada. É aquela mente vazia, aquela mente só no passado, aquela mente que não cresce. Mas quando Deus coloca um coração de carne, então você começa a pensar, sabe de uma coisa? Deus está certo, Ele sempre vai estar certo. Ele é o Criador do céu e do mundo, Criador de todas as coisas que você vê. Ele é o seu Criador. E o Filho amado dele, Jesus Cristo, não tem outro nome para a salvação. Então vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha e converta os nossos corações, os corações de pedra, no coração espiritual, no coração de carne, que a gente possa pensar no nosso futuro. Gente, nós estamos estudando o Ezequiel. Então, no capítulo 38, 16, fala assim: E subirá contra o meu povo Israel. Israel é o povo de Deus. Não adianta você querer colocar o mundo inteiro contra os judeus. Você está se colocando e colocando as pessoas contra Deus, porque o povo de Deus é Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Então você vem contra Israel como uma nuvem para cobrir a terra, com muita gente, muitas nações fazendo conexão com você para ir contra a nação de Deus, que é Israel. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, contra a terra de Deus, que é Israel, para que as nações me conheçam a mim, quando eu, Deus, me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Então Deus será santificado em Gog. Gog é o diabo. Gog é o diabo que pecou lá no céu. Então, o Gog aqui é o diabo. Mas onde é que vem o Gog? Primeiro que ele vem lá do céu, tá? Que ele quis desobedecer a Deus e quis ser o Deus poderoso lá do céu. Então, Deus colocou ele aqui, na terra. Então, Gog e Magog representa o diabo e as diabadas, as pessoas que seguem a ele, as pessoas que bebem, fumam, estupram, contam mentira, corrupção, abuso de criança, abuso de velhinhos, rouba. Isso aí é o Gog, Gog e Magog. Então fala em Gênesis capítulo 10, versículo 1, onde é que vem o Gog? Gog vem, essas pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, 3 filhos de Noé. E nasceram filhos depois do dilúvio, depois que a arca de Noé parou, lá no Ararat, que é o Toque hoje. Aí os filhos de Jafé são Gomer e Magog. Gomer e Magog. Sim? O Gomer é o primeiro filho do Jafé. O Jafé foi o que colonizou a Europa. O Cão foi o que colonizou a África, o Egito, Etiópia.
E o Shem, Sem foi o que os judeus, os que ficaram ali no Middle East, que eu não sei como é que fala em português. Deixa eu ver aqui, Middle East em português. Então, Sem é um filho do Noé que ficou ali onde está os judeus, né? Então, é o Sem, o filho do Noé. Deixa eu ver como é que fala. Middle East em português, Oriente Médio. Então, Sem, o filho do Noé, ele colonizou o Oriente Médio, onde está o Israel, onde é que está o Líbano, onde é que está o Irã, onde é que está o Iraque, ali é o Oriente Médio. Então, esses aí, o Magog saiu do filho do Noé, que se chama Jafé, que colonizou a Europa, tá? Que descobriu a Europa. Aí fala, tá no primeiro Crônicas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 3 e 4. Deixa eu ver aqui se eu acho, porque às vezes eu tô quase achando, eu achei. Às vezes eu me confundo toda. Crônicas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Deixa eu ver. Versículo 3 e 4. Tô quase lá. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Foram, pois, os filhos de Ruben. Ruben é o primeiro primogênito de Israel. O Jacó, o nome do Jacó, que era o filho do Isaac, o Isaac tinha dois filhos. Isaac, o Jacó e o irmão gêmeo dele, Esaú. O Jacob resolveu lutar contra o anjo de Deus. E o anjo de Deus como é que fez? Feriu a cintura dele, mas Jacob não queria deixar o anjo de Deus ir embora sem dar a benção para ele. Aí o anjo de Deus pegou e deu uma benção para ele, trocou o nome dele de Jacó para Israel. Por isso que Israel tem o nome de Israel, a terra dos judeus, a terra de Deus, onde Jesus nasceu. Então foi, pois, os filhos de Ruben. Ruben é o primeiro primogênito de Israel, de Jacó. O primeiro filho de Jacó. Então, o primeiro filho de Jacó é Ruben, o primogênito de Israel. Enoque, Paiu, Ezerão e Cami. Esses aí são os primeiros filhos de Ruben. Os filhos de Joel, Semaia, seu filho, Gog, seu filho. Então, o Gog é o filho do Ruben. É o primeiro filho do Ruben que vendeu o irmão deles para o cativeiro. O Joseph vendeu o Josué para o cativeiro e o Ruben aceitou, apoiou os irmãos deles fazerem isso com o irmão dele, o Josué, que ficou no cativeiro não sei quantos anos. Aí deu fome lá no Egito, ele era o governador, o Josué, que eu acho que é o Joseph, que fala Joseph aqui. Deixa eu ver aqui como é que fala Joseph. Deixa eu ver como é que fala. Se é José, filho de Jacó. Então, o Ruben aceitou vender o irmão dele, porque eles tinham muito inveja do José. Aí pegaram e venderam o José para o cativeiro. E o José ficou como cativeiro lá muitos anos no Egito, até virar governador. E aí ele perdoou os irmãos deles porque tiveram feitos para mim. Mas o Ruben foi o primogênito de Jacó e de Israel.
Então, o descendente de Ruben é o Gog. Gog. Você está vendo como é que o diabo atenta às vidas das pessoas? As pessoas se deixam levar pela inveja, pelo ódio, né? Ver as coisas dos outros, quer também. Isso tudo é inveja, tudo é ódio, as coisas mundanas, as coisas desse mundo aparecem muito bem nos seus olhos. Aí vem o diabo, entra no seu coração, faz o seu coração ficar igual pedra. Tudo que fala de Deus você não ouve, porque acha que não é importante, que não tem mais nada a ver. Olha, gente, a palavra da Bíblia é uma só. Ou você acredita em Jesus Cristo e segue a Ele, ou você não terá vida eterna, você morrerá e ficará com o diabo para lutar contra o povo de Deus. Está na Revelação não, está na Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, 9, eu acho. Versículo 7, 8 e 9. Que o Gog e o Magog, deixa eu te mostrar, tá? Revelação, capítulo 20. Não cheguei lá ainda. Capítulo 20, quase lá. Versículos 7, 8 e 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e secaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os devorou. Então, essa guerra que estão fazendo no mundo todo contra Israel, contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus, não é a mesma que está falando em Revelação, capítulo 20, versículos 7, 8 e 9. Essa da Revelação lá, da Apocalipse, capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, essa é a última guerra, que vão juntar o Gog e o Magog contra todos os santos do mundo inteirinho, para lutar contra Deus, para lutar contra os povos de Deus. Depois dos 1000 anos que o diabo vai ficar preso. E aí eles vão circular os santos todinho, tá? Em Jerusalém, para lutar contra o povo de Deus. Aí vai vir fogo na terra toda e vai queimar tudo, né? A gente vai estar aqui na nova terra Jerusalém, tá? E esse do Ezequiel capítulo 38, que fala que o Gog vai vir e vai juntar gente de tudo quanto é lado, aqui fala no Ezequiel capítulo 38, versículo 2 e 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 2 e 3. Está falando, ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ou não, estou lendo o capítulo 37, me desculpa, gente. É o capítulo 38, versículo 2 e 3. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra do Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando toda a espada. Versículo 8 e 9. Prepare-se, sim, dispõe-te, tu e todas as suas congregações que se reuniram a ti, e servires tu de guarda. Versículo 8. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos ao monte de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Israel habitará seguramente. Por quê? Porque eles têm Deus. Então vai juntar muito povo contra Israel.
Então subirás, virá como uma tempestade, e far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Versículo 10. Versículo 10, assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, planos contra os judeus. E dirá: subirei contra a terra dos aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso. Repouso é Israel. Eles guardam o dia de sábado, eles estão em repouso hoje. Que habitam seguros, eles habitam seguros. Por que os judeus habitam seguros? Porque eles confiam em Deus. Amém, glória a Jesus, amém. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Eles não precisam de coisas físicas para proteger eles, porque eles têm Deus. A fim de tomar o despojo e de arrebentar a presa. Aí, olha o que fala do versículo. Vou ler o versículo 16. E subirá contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Deus vai trazer essas nações todas contra a terra de Israel, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e aos seus olhos, ó Gog. Deus vai se santificar, porque ele vai interferir. Quando essas nações todinha, Irã, Rocha, todas essas nações, Líbia, Toque, vier contra Israel, aí Deus vai interferir. Deus vai interferir. Vai interferir e vai salvar a terra dele, porque é a terra de Jesus, a terra onde Jesus nasceu. Aí olha o versículo 23, o último versículo do capítulo 38 do Ezequiel. Assim eu me engrandecerei, Deus se engrandecerá, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, quando essas nações todas vierem contra Israel, que estão vindo, no mundo inteiro, tem muita gente, muitos brasileiros que estão contra Israel, tem muitos pessoal do Egito, pessoal da Inglaterra, pessoal da Alemanha, contra o Israel. Quando vir essas nações todinhas, as maiores das nações que vão vir contra Israel vai ser da Europa. Por quê? Porque Gog e da Magog, eles são descendentes do Jafé. E Jafé foi um dos colonizadores, descobridores da Europa. Então, muitos países da Europa vão vir contra Israel, pensando que eles podem terminar com a cidade de Israel. Aí Deus vai interferir. Então, ele fala que ele vai se engrandecerá, ele vai ser magnificado, porque ele vai interferir e salvar a nação de Israel de novo. De novo. Então, gente, para de ser presunçoso, para de ficar procurando confusão com o povo judaico, porque o povo judeu, ele é de Deus, porque foram os primeiros a representar Deus nesse mundo. O Abraão, ele era judeu, gente. Então, vamos parar, porque Deus fala na Bíblia, todos aqueles que ajudar Israel, todos aqueles que dão a bênção para Israel, vai ser abençoado na terra. E todos aqueles que ficar contra Israel, vai ser contra Deus. Deus vai ficar contra ele também. Então, está escrito na Bíblia, gente. Está escrito aqui na Bíblia. Então, quando você vê esse povo todo falando mal de Israel, fazendo coisas contra Israel, você pega a Bíblia e vai ler. Vai ler e ver o que seu Pai Todo-Poderoso, seu Criador, está falando a respeito de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço para nos dar um coração de carne, um coração espiritual. Tira esses corações de pedra desse mundo. Abre os nossos olhos para nós vermos e abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos a sua palavra.
que salva, que estará nessa terra até o final do mundo. Faz o nosso nome, Senhor, ser encontrado nesse livro da vida. Te amo, Senhor. Te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha alma, com toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.